que cenário maravilhoso nós estamos. Gabi, mostra aí. Olha só. Olha só, gente, que incrível. Olha a cor desse mar. Olha isso. Aqui nós estamos na conhecida como Praia do Xarel ou Praia da Bruna, que fica em Maragogi, litoral de Alagoas. Mas aqui é um lugar que eu contratei um bugueiro e eu falei para ele, eu quero ir em lugares diferenciados. Eu quero ir aonde os nativos vão, quem mora aqui costuma frequentar. Eu gosto de lugar deserto, não gosto de muvuca. Aí o cara falou, vou te levar num lugar incrível. Aí ele me trouxe nesse lugar aqui, ó, você vê que não tem praticamente ninguém. E é um verdadeiro paraíso esse lugar, um verdadeiro paraíso. A água, a cor do mar é cristalina, cara. É Caribe brasileiro de fato. Quando alguém falar para você o que é Caribe brasileiro, nada se compara a Maragogi, São Miguel dos Milagres e vá também em Pernambuco na Ilha de Santo Aleixo. Esses três lugares. Eu conheço praticamente todo o litoral do Brasil aqui, mas nenhum lugar bate esses aqui com águas cristalinas e águas quentes. Arraial do Cabo também é uma boa opção, mas Arraial do Cabo as águas são geladas, mas é bonito também. Inclusive essa é uma dica, né, Thiago? Quer fazer passeio, pede para levar onde... Para levar onde os nativos vão, não onde os turistas vão. Então não gosto de frequentar os lugares que os turistas estão. É muito clichê, muita muvuca, muita gente, certo? Então, dei essa breve introdução, agora vamos para o vídeo. E o vídeo de hoje, eu recebi esse corte no grupo de WhatsApp de donos de supermercados. E aí os donos de supermercados aí começaram a questionar, pô, vale a pena ou não vale ter supermercado, abrir supermercado? É um corte de um podcast, onde um senhor aqui, eu não lembro o nome dele aqui, ele começa a questionar se vale a pena investir 10 milhões em um supermercado. E aí ele vai pôr no vídeo tudo aquilo que é contra fazer esse investimento, certo? E ele começa a pôr dificuldade, mão de obra, roubo. Cara, vale a pena pegar 10 milhões e colocar no empreendimento no Brasil? Ou é melhor pegar esses 10 milhões e viver de renda? Lembrando que viver de renda é porque a taxa de juros está alta, mas nem sempre ela fica alta. Gente, um detalhe importante nesse vídeo, quebrou meu óculos. E agora só quando eu voltar para casa e me arrumar, tô com o óculos meio penso aqui. Se ventar um pouco no meio do vídeo. E se ventar também, desculpa aí. Vamos lá, antes de eu continuar e trazer esse baita corte, é um baita corte e cabe muito a discussão sobre o assunto que eu estou trazendo nesse vídeo aqui. Antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que nós temos o nosso grande evento presencial, tem o link do WhatsApp aqui embaixo. Está acabando as cadeiras, está acabando as vagas, está sendo um sucesso. Muitos patrocinadores também estão conosco, muitas empresas, depois eu vou divulgar uma a uma aqui, que investe no nosso trabalho, várias empresas. Se você quiser ser um patrocinador também chame no link do WhatsApp. E também tem nossa agência de marketing e vendas. Se você quer aumentar seu faturamento em 2026 com lucratividade, chama nós no link do WhatsApp também. Lembrando que nós temos nosso grande parceiro que é a FGF, nosso amigo Fábio Gomes, uma empresa séria de Uberlândia, contabilidade especializada em supermercados. Você quer pagar menos imposto de forma legal, super indicado por nós. Vamos agora para esse conteúdo, eu vou assistir aqui no meu celular e vai estar aparecendo para você aí na tela e eu vou pausando e nós vamos falando a respeito, tá? Então vamos lá. Aliás, aqui em Araguari você monta um supermercado. Um supermercadinho bom. Você vai ter aí uns 30 empregados. Ele começa falando, eu cortei aqui no início, que é o título do vídeo, olha aí, com 10 milhões você monta um supermercado bom, você monta um supermercado de porte médio. Porque essas lojas grandes é tudo 45, 50 milhões para cima. E porque hoje em dia também o maquinário está muito caro. Então, cara, qualquer mercado de porte médio ali, de 800 metros, 1000 metros, cara, você faz com 10 milhões. Mas lojas grandes não dá. Vamos lá. Pelo menos, no mínimo, 30, 40 empregados. E 40 empregados. Sol a sol, para você, no final do mês, sobrar aí uns 50 mil para você. 50 mil, ele está calculando que essa loja vai vender 1 milhão. Então, se você investir 10 milhões para ter uma loja vendendo 1 milhão, cara, você tem que ser muito ruim. Para você investir 10 milhões, você tem que fazer uma loja para vender ali seus, no mínimo, 3 milhões, com uma meta de 5 milhões. Cara, se você vender 3 milhões, trabalhando razoavelmente bem, na média, nem sendo muito bom e nem você sendo muito ruim. Vendendo 3 milhões ali com lucro de 5%, você tira 150 mil ano. Então, claramente esse senhor não deve ser do nosso ramo, ele não deve entender das contas de supermercado, então tiraria mais.
Em contrapartida, 10 milhões hoje, 10 milhões, sendo conservador, 1% você vai tirar 100 mil por mês. É uma boa grana, 100 mil por mês, rendendo 1%. Então, ou seja, seus 10 milhões tem que te trazer um investimento superior a esses 1%, certo? Superior a esses 1%. 10 milhões para trazer os 5% do supermercado, que seria 500 mil, você vai ter que ter uma loja vendendo, de fato, 10 milhões. E não é fácil você abrir uma loja que custa 10 milhões e ela já chegue vendendo 10 milhões. Você não tira esses 5%. Então, vamos lá, vamos continuar o vídeo. Todo o seu dinheiro investido. E você ali na roda da fortuna, devendo, negócio, mas você montou 10 milhões, deu 30 empregos. Bicho, você pega os 10 milhões, empresta para o governo, que no final do ano ele vai te dar 1,5 milhão. 1,5 milhão dividido. Ele falou que se você 10 milhões empresta para o governo, ele deve estar falando do Tesouro. Tesouro vai te devolver 1,5 milhão. Ele calculou um pouco mais de 1% a taxa. Se fosse 1% certinha, seria 1,2 milhão. 1,2 milhão, exatamente. Por 12, você dá 120 mil reais, 125 mil reais. Você pega os seus 50 mesmo, ainda reinveste os outros. Né? Você vai reajustando, fazendo a correção monetária em cima do dinheiro. Me diz uma coisa, quem vai empreender num país desse? O cara vai ter problema? Ele abre o mercado, é o seguinte, tem o roubo da mercadoria, tem assalto, tem as intempéries, tem um cara que vai te processar porque se o supervisor chamou a atenção dele, ele vai dizer que o supervisor chamou a atenção porque ele era negro, ou então vai dizer que o cara chamou porque ele era homossexual, a outra é porque é mulher, a outra é porque é isso. Você ainda tem esse problema. Você ainda vai ter uma porrada de processo judicial por desenvolver a sua função. Os seus seguranças vão pegar a gente roubando o seu supermercado e o cara que roubou vai lá processar o seu mercado porque você expôs a figura dele e vai ganhar. Tá? Olha só, olha o que nós temos para consertar nesse país. Que a gente não discursa, que a gente não conserta falando como o marxismo é bom, como é bacana, como é legal. Isso é muito bom para quem dá aula. Ótimo. Tá bom para ele? Tá ótimo. Perfeito. Não vem me dizer que ele está aqui para fim de mudar nada, não. Eu estou a fim de mudar sim. Eu estou a fim de dar consciência às pessoas. E nenhuma delas atrelado a nenhuma ideologia minha. Eu falo para as pessoas, eu não quero que ninguém pense como eu. Eu quero que a pessoa pense. Não precisa pensar como eu. Eu não quero que ele siga Marx, que ele siga o Lotz. Eu não quero que ele siga ninguém. Eu quero que ele siga a cabeça dele. Tudo é ensinamento, é passado, ótimo, beleza. Pensa lá, ótimo. Uma coisinha aqui é boa, a outra é boa. Você vai pegando, como eu falei, o sistema de policiamento nos Estados Unidos, de distribuição das polícias, é interessante. Talvez ficasse bem no Brasil. Talvez ficasse bem no Brasil aquele modelo. Só porque é dos Estados Unidos eu vou ser contra? Só por isso? Não cabe. Não tem por isso. Ótimo, ótimo. E esse modelo aqui da China é fantástico. Enfim, ele parou de falar de supermercados aqui. Então o que ele quer nesse corte? Ele quer trazer a reflexão. Pô, vale a pena empreender no Brasil? Ele fala, se eu pegar 10 milhões no banco, eu vou ter 1,5 milhão no final do ano sem fazer nada. Sem fazer nada. E é possível o que ele falou de você ter esse rendimento. Com juros da atualidade, é muito possível. Certo? Então ele calcula 120 a 150 mil por mês de rendimento, que você vai ter 1,5 milhão. Aí ele compara versus o investimento em supermercado, que você vai ter risco de roubo, de processo trabalhista, o segurança pegou o cara roubando, você vai ser multado. Ele nem entrou na dificuldade de mão de obra, que para mim é muito pior do que esses problemas que ele está falando. Na verdade tem dois problemas piores que esse. É o problema da mão de obra, e o problema dos concorrentes, do aumento da concorrência, onde fica dividindo o seu bolo. Então tem dois grandes problemas que ele não citou. Então para você investir essa grana, agora vamos pôr na balança. Cara, 10 milhões, você tem que abrir uma loja aí para vender no mínimo seus 3 milhões, com meta média de 5 milhões, rendendo 5%, 250 mil. Aí era melhor estar seu dinheiro numa loja do que aplicado no banco. Você vai ter mais rendimento. Então, nós estamos falando de 250 mil, nós estamos falando, por mês. Melhor que os 120 mil, 150 mil da renda fixa. Porém, para você vender uma loja, para você vender 5 milhões hoje, numa loja de porte médio, que é uma loja de 10 milhões, você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom. Primeiro ponto, literalmente, o ponto comercial tem que ser bom, o ponto comercial.
Você tem que ser num ponto onde tem muita gente, onde os concorrentes são ruins, onde você tem alta demanda de compra, você tem muitas pessoas querendo comprar, você tem que acertar no ponto. E acertar no ponto envolve localização e envolve concorrência. Então, se você abrir num lugar que você tem concorrentes muito bons, e antigo e bom, cara, você não vai tirar o faturamento desses caras. Você não vai. Então você vai pôr uma grana, uma bala lá, achando que vai vender 5 milhões, no final você vai vender 1, você se ferrou. Era melhor ter seu dinheiro aplicado na renda fixa. De fato, o que ele falou. Então, primeira grande dificuldade, a escolha do ponto comercial. Escolher um ponto para arregaçar. A segunda grande dificuldade nos dias de hoje, você tem que ter uma equipe boa. E mal se tem colaborador hoje. Então, para você pagar bem, você tem que faturar bem. Se você começa faturando pouco, se você erra no ponto, você não tem condições de remunerar bem. E se você não pagar bem nos dias de hoje, você não tem mão de obra. Porque mão de obra está ligada a 2 fatores. É o salário baixo, e é o salário baixo que você concorre com o iFood, com Uber, com tudo isso, e com indústria, e tem também a qualidade de vida. Então você tem 2 rivais na mão de obra, o salário e a escala. A bendita escala 6x1, que hoje ninguém quer saber. E aí você vai ter que ir com uma escala 5x2. Você vai ter que ir para uma escala 5x2. Aí são esses 2 problemas. Ele nem citou no vídeo. 5x2 e salário. Beleza, acertei o ponto. Pô, ponto top. Ponto top você vai vender bem. Você vai vender bem, você vai conseguir pagar bem. E aí você vai conseguir fazer uma escala maneira ali. Você pode até implementar uma 5x2. Certo. Então, mas para isso você tem que estar vendendo. Beleza. Depois disso, sua loja tem que ser muito boa. Porque além de você vender, você não pode vender a ataque. Você não pode tomar gol. Entra prevenção de perda, entra processo trabalhista, entra... deixa eu ver, prevenção de perda engloba roubo de funcionário, roubo de cliente e perda dos produtos perecíveis, certo? Engloba esses 3. Você não pode perder para você mesmo, entra a questão tributária, você está pagando uma carga tributária o menor possível dentro da legalidade, entra a parte de, pô, se essa loja for alugada, se o aluguel for alto, já te ferra. Se o prédio for próprio, melhor ainda. Energia elétrica altíssima, se for alta, já te ferra. Pô, se for fotovoltaico, melhor ainda. E aí, você tem 2 cenários que pode... Um cenário te dá muito bom e um cenário te dá muito ruim. Por exemplo, né, nós temos o exemplo aí de uma rede que eu sempre falo aqui, que é o Chama, que ele tem lojas menores de bairro, eles têm uma loja, a menorzinha deles, que tem 450 metros, vende mais de 4 milhões. Pô, essa loja é super lucrativa. Tem um mix do caramba, vende mais de 13, 14 mil SKU, então ele deve ter margem, ele tem venda, é uma loja antiga, provavelmente vai ser o prédio próprio. Cara, o resultado dessa loja deve ser muito superior que a maioria dos supermercados do Brasil. A venda por metro quadrado é gigantesca. Faz a conta aí, 450 metros vende 4 milhões, entendeu? E vende mais de 13, 14 mil SKU. Então, essa é uma loja lucrativa. Aí você fala, Thiago, você tem 10 milhões. Você abre uma loja dessa igual a do Chama ou você deixa na renda fixa? Eu abro uma loja igual a do Chama. Porque se o cara vende 4 milhões, essa loja deve estar dando um lucro aí de muito superior a 5%, que seria, no caso aí, 200 mil. É mais ou menos isso, né? 200 mil. 200 mil. Então, 1000 vezes melhor abrir uma loja dessa igual a do Chama e com 10 milhões dá para abrir. Que é uma loja de 450 metros. Mas isso aqui é um caso fora da régua. Eu vejo muita gente, muito dono do mercado, gastando fortuna em loja, cara, 5, 6 milhões, quando abre a loja vende 1,2 milhões. Aí não, aí é melhor colocar na renda fixa. Então, esse lance de 10 milhões, onde eu coloco 10 milhões, abro um supermercado ou não, tem muitas variáveis, muitas variáveis. Você tem que ter certeza, você tem que ser competente, você tem que saber fazer gestão, você tem que fazer venda, você tem que saber vender para, de fato, essa loja dar lucro. E você tem que analisar esses números de despesa. Qual é o valor do aluguel? Qual é o valor da energia? Qual é o valor que você vai investir na equipe? Você vai ter equipe ou não? Cara, quem são seus concorrentes? Cara, e aí é isso. Então não existe uma verdade absoluta sobre isso que o colega falou. Vai muito da sua oportunidade. Com 10 milhões, dá para você abrir negócio lucrando 300 mil, 400 mil até, ou você pode deixar na renda fixa lucrando 120 mil, 150 mil por mês, sem ter dor de cabeça nenhuma. Sem ter dor de cabeça nenhuma. Então, a resposta para isso depende da sua oportunidade, dos custos do seu negócio. Que nem, por exemplo, quando o Dia saiu abrindo loja,
Cara, o dia tinha loja com aluguel de 40 mil reais. Aluguel de 35 mil reais. A energia batendo 25, 30. Meu, para essa loja dar lucro, rapaz, você tem que vender pra caramba. E quando você ia olhar as vendas das lojas, não chegava a 2 milhões. Entendeu como depende muito? O que vai dizer se um supermercado ele vai ser lucrativo é essa equação. Vendas, margem barra lucratividade, versus despesas. Entre a despesa de pessoas, despesa de energia, despesa tributária e despesa de aluguel. São as grandes despesas de um supermercado. Quando você faz essa conta, cara, pode te dar 5, 3, 7, 8%, 9%, 10%, pode te dar. Mas você tem que acertar tudo isso. E venda está totalmente ligado ao ponto comercial. Quanto melhor o ponto, mais fácil fica a venda. Depois entra a loja. A loja é boa? A loja tem mix? A loja tem perecíveis de qualidade? A loja tem, vamos dizer, um preço justo e consegue entregar margem? O seu comercial negocia bem para você ter margem? Cara, entra tudo isso. Então 10 milhões pode te dar muito mais do que 1%, 1,5%, 1,2% da renda fixa, ou pode te dar até menos e você tomar prejuízo. De fato, se fizer o que ele falou no vídeo, investir 10 milhões no supermercado para lucrar 50 mil, Deus me livre. É melhor estar na renda fixa. Se empatar, é melhor estar na renda fixa. Você abrir um mercado de 10 milhões e ele te dá 100 mil de lucro, 100 mil de lucro, que é um mercado no lucro de 5%, vender 2 milhões, certo? 5%, 2 milhões. Se você tem um mercado, você pega 10 milhões, você abre um mercado para vender 2 milhões, se ele te der 5% de lucro, é os 100 mil. Cara, é melhor estar na renda fixa. Então, por isso, se você pegar 10 milhões, você tem que abrir um mercado para vender no mínimo aí 4 milhões, 5 milhões com esses 10 milhões investidos. E aí sim, você aguentar todos os problemas que tem, que é roubo, funcionário, processo trabalhista, mas vai valer a pena, por quê? Porque você está pondo dinheiro no bolso. Então, essa é a minha visão sobre esse vídeo. Comenta aqui o que você pensa, o que você acha.